diz assim a palavra de Deus: quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. Palavra do Senhor. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, pela tua palavra, dá-nos a tua bênção nesta noite, porque ela é a palavra da vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, esta primeira carta de João que estamos estudando, ela é fabulosa, por várias razões. Uma delas são as reiteradas exortações para amar, e essas repetidas advertências para que nós nos amemos, tem como pressuposto o fato de que somos seres tão pecadores e dados à discórdia e à desunião, que precisamos sempre ser exortados para que entendamos que quem ama a Deus também ama os irmãos, o próximo. E quem não ama os irmãos, não ama a igreja, não ama o próximo, não pode amar a Deus. É uma carta, meus irmãos, que em momento algum João se utiliza da palavra igreja, mas ele fala da igreja o tempo todo. É uma carta que nos adverte contra os perigos da falsa doutrina. Muita gente diz que doutrina não importa. As pessoas hoje estão aqui nesta igreja, amanhã pode estar em outra igreja. As fronteiras denominacionais parecem que foram suspensas, e as pessoas podem mudar de denominação para denominação e de igreja para igreja ao seu bel prazer, sem levar em conta o conteúdo doutrinário e aquilo que aquela igreja está pregando e crendo e praticando. Lamentavelmente, mas João nos chama para a verdade da doutrina, porque ela tem desdobramentos práticos muito sérios na nossa vida. João também nos ensina o que significa ser cristão. Muita gente diz: eu sou cristão. E João nos ajuda a ter parâmetros concretos para nos assegurar se verdadeiramente somos ou não cristãos. Por isso, essa carta é maravilhosa e nós temos muito a aprender. Nessa noite nós veremos uma série de versículos importantíssimos da palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia e a acompanhar este ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque João está escrevendo para igrejas e cristãos que estão sendo tentados ao erro, a negar que Jesus é o Cristo, a negar que Jesus é o Filho de Deus. João está advertindo: nós estamos na última hora, o anticristo está vindo. No entanto, ele está sendo precedido por muitos anticristos que vão se levantando ao longo da história da humanidade, negando que Jesus é o Cristo, negando que Jesus é o Filho de Deus. E João deixa claro que quem nega que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus é mentiroso e é também anticristo. E nós já temos visto uma série de seitas e uma série de religiões que, apesar de exaltar e admirar Jesus, negam a sua divindade e negam ser ele o Salvador do mundo. Por isso, João não tem meios termos. Aprendemos que nenhuma mentira, nenhuma verdade procede da mentira. E aprendemos, meus irmãos, que Deus nos deu o seu Espírito. João agora retoma esse tema,
dizendo: quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós. Essa unção é a palavra em nossa língua que traduz a palavra grega crisma. Você é crismado? Ser cristão é ser crismado. João já tinha dito no versículo 20, ora, vós tendes a unção, a crisma da parte do santo. Quando Deus nos salva, quando Deus pelo Evangelho vem ao nosso encontro, uma das primeiras bênçãos de Deus na nossa vida é que Ele nos crisma, Ele nos dá a sua unção, o seu Santo Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre reis, ele vinha sobre profetas, ele vinha sobre sacerdotes, ele vinha sobre juízes. Lemos nas Escrituras que vários juízes eram visitados pelo Espírito de Deus, dentre eles Sansão e Gideão. E esses homens foram capazes de realizar proezas, porque o Espírito de Deus sobre eles veio, deles se apossou, e eles cumpriram o papel que Deus lhes havia dado para realizar, porque a unção do Senhor estava sobre ele. No entanto, no Antigo Testamento, a unção, o Espírito Santo, não era dado a todos, e não era uma bênção permanente. Por isso, quando Saul desobedece a Deus, Deus retira dele o seu espírito. Quando Sansão quebra o seu voto de consagração, Deus retira dele o seu espírito. E Davi cai em pecado, e temendo que acontecesse com ele o que ele sabia ter acontecido com o seu antecessor Saul, ele pede no Salmo 51, não retires de mim o seu espírito. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não era dado a todos e não era uma bênção permanente. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para batizar os que creem no seu Espírito. Ele veio para derramar o seu Espírito Santo sobre aqueles que creem. Ele veio fazer daqueles que creem o templo, a morada, a habitação do Espírito Santo. É impossível, diz a palavra de Deus, ser de Cristo e não ter o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, porque Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, o apóstolo Paulo, principalmente, ele fala do Espírito Santo como selo que é o sinal visível e concreto de posse. Deus nos selou com o seu Espírito para dizer: esta vida é minha. É a presença do Espírito Santo em nós que nos garante o livramento das questões espirituais, e a Bíblia também nos apresenta o Espírito Santo como o penhor, que é a garantia de que o Deus que nos salvou nos levará eternamente à sua presença, é que Ele nos deu o seu Espírito. Na linguagem de João, Deus, o Senhor Jesus, nos crismou. Ele nos deu a sua unção. O Espírito Santo é a crisma, é a unção. Jesus é o ungidor. É Ele quem nos batiza no Espírito. É Ele quem derrama a promessa do Pai. É Ele quem nos dá a sua unção. E essa unção que Ele nos dá é a mesma unção que Ele recebeu do Pai. Por ocasião do seu batismo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Por isso, Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com Ele. E essa mesma unção que o Pai lhe deu, por isso Ele é o Cristo. A palavra Cristo é a tradução de uma palavra hebraica Messias, e a tradução da palavra portuguesa que significa ungido. Jesus é o Cristo, Ele é o ungido.
E ele que foi ungido, ele também nos unge com a mesma unção. Então nós somos, em certo sentido, cada um de nós é Cristo, porque também fomos ungidos. Jesus nos ungiu com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção, é a crisma. A palavra crisma significa unção. E João está se referindo ao Espírito Santo. Por isso ele diz: quanto a vós que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quanto a vós, os filhos de Deus, que nasceram de Deus, a unção que dele, de Jesus, recebestes, mantém-se em vós, porque Deus não dá o Espírito por medida, e Deus, quando nos dá o seu Espírito, ele nunca mais de nós o retira. Essa é uma das grandes diferenças entre a primeira aliança, o Antigo Testamento, a aliança de Deus com Israel, e a segunda aliança, a nova aliança com a igreja, ratificada com o sangue de Cristo. Quando Deus cumpre as profecias, Jeremias fala da nova aliança, Ezequiel e Isaías, e principalmente Joel, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando no dia de Pentecostes, Deus derrama o seu Espírito, a partir daí, todo aquele que se arrepender e crer, receberá o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. É Jesus quem nos dá, e essa unção, o Espírito Santo, é uma bênção permanente na nossa vida. Deus nos dá a sua unção, e uma vez dada, nunca mais Deus retira de nós o seu Espírito, como acontecia no Antigo Testamento. Por isso João está dizendo: quanto a vós, a unção que dele, de Jesus, recebestes, mantém-se em vós. Nós podemos, com os nossos pecados, entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós podemos sim, com a nossa incredulidade, com a nossa apatia, com a nossa vida de desobediência, podemos apagar o Espírito. Por analogia, o Espírito Santo é comparado ao fogo, e todos sabemos que você pode aumentar ou diminuir a intensidade do fogo. Podemos apagar o Espírito, no sentido de que sua obra de fervor, de avivamento e de poder na nossa vida, ela pode diminuir. Podemos entristecê-lo em nossa vida, mas nunca perderemos essa presença. O Senhor nos ungiu, e essa unção é permanente, é para todo sempre. É por isso que a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Uma pessoa que foi crismada por Jesus, uma pessoa a quem Jesus ungiu com o seu Espírito Santo, é uma pessoa salva. Se alguém lhe perguntar o que significa ser cristão, a resposta é: ser cristão significa ser ungido com o Espírito Santo, significa ter recebido de Jesus Cristo a unção do seu Espírito, a própria presença do seu Espírito no coração. E quem não tem esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. É por isso que quando uma pessoa se converte, ela experimenta uma alegria tremenda, porque Deus não dá o seu Espírito por medida, Ele derrama o Espírito em plenitude na nossa vida. É por isso que uma pessoa, quando ela é salva pela graça, por meio da fé, e ela recebe esse Espírito, ela percebe que aquele vazio interior é substituído agora por um preenchimento da presença de Deus. Ela que outrora se sentia vazia e sem Deus, agora ela se sente preenchida. Ela sente que o seu coração agora é habitado pelo próprio Deus. E é essa presença maravilhosa, extraordinária, do Espírito Santo em nós, que nos vivifica, que nos reaviva e que coloca em nós aversão ao pecado.
Muita gente diz: eu não te entendo. Você gostava das baladas, você gostava de tantas coisas. Hoje, você não tem mais atração, você não tem mais prazer. Estas coisas não lhe chamam mais a atenção, perderam o atrativo, a graça. É porque essa presença santa do nosso coração, ela nos inclina para as coisas de Deus, para as coisas que são de cima, para as coisas que são de Cristo, que habita nos céus. E o nosso coração, por causa dessa presença santa, começa a repudiar o pecado. Nós nos sentimos mal quando fazemos as coisas que sabemos que o Senhor reprova. Sentimos mal quando deixamos de fazer o que Ele ordena. É produto dessa presença maravilhosa do Espírito Santo que habita o coração daquele que crê. Por isso eu lhe pergunto: você é cristão? Você tem a crisma de Jesus? Você tem a unção de Jesus no seu coração? Você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração? Jesus prometeu o Espírito, e Ele disse que quem receber a água viva, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois Ele explicou que Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que Ele derramaria quando glorificado. Por isso, quando Ele subiu aos céus, Ele derramou no dia de Pentecostes o seu Espírito sobre a sua igreja, cumprindo a profecia bíblica. Jesus nos deu o seu Espírito. Ser salvo significa ser um homem que agora se tornou o templo, a casa do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo em nós que nos dá poder para orar, é Ele quem nos guia. Por isso a Bíblia diz: se vivemos pelo Espírito, devemos andar por Ele. Ele deve nos guiar no nosso andar, o Espírito de Deus. Quem é que lhe guia? Quantas pessoas se referem a tantos espíritos como os seus guias? É uma palavra usada, o meu guia. Quando você é de Deus, o seu guia é o Espírito Santo. É Ele o seu líder, é Ele quem influencia, quem lidera, quem inclina seu coração, é Ele, a unção. E o que é maravilhoso é que, apesar de não sermos dignos, essa unção permanece, mantém-se em nós, porque Deus nos deu e Deus não retirará de nós como retirou de Saul o seu Espírito. Por isso a Bíblia nos ensina que existem muitas plenitudes, muitos enchimentos do Espírito Santo, mas só tem uma crisma, só tem um batismo. Quando Deus nos dá o seu Espírito, Ele não nos tira mais. No entanto, há muito mais do Espírito Santo para nós do que a sua presença. Ele pode nos ungir com seu poder para servir. Ele nos concede seus dons, seus carismas, seus dons, que são as suas capacidades a nós outorgados para fazer a obra de Deus. Ele nos ajuda na oração. Quantas vezes nos ajoelhamos para orar sem saber exatamente, diante de um quadro tão complexo, o que pediremos a Deus, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele intercede segundo a vontade de Deus. É por isso que a intercessão bendita do Espírito Santo é absolutamente eficaz, porque tudo quanto é pedido em sintonia e em harmonia com a santa vontade de Deus, a resposta é dada. Ele intercede por nós, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ser cristão é ser habitado pelo Espírito de Deus, e esse Espírito quer ter a primazia na nossa vida. Eu me lembro, já mencionei isso aqui algumas vezes, eu me lembro muito bem do sufoco que as pessoas passavam na cozinha de casa, quando queriam lavar a louça e ao abrir a torneira, saía aquele filete d'água.
até que nós mandamos quebrar a parede e remover um cano. Era um cano de um diâmetro bem amplo, que possibilitaria passar um volume muito grande d'água, mas estava tão entupido de sujeira e de ferrugem, que apenas um pequeno filete d'água passava. Assim, meus irmãos, muitas vezes a nossa vida está tão entulhada de impurezas, ressentimentos, mágoas e pecados, e nós entristecemos o Espírito e a alegria da salvação, que é uma das bênçãos da presença do Espírito Santo, que faz com que nós celebremos o Salvador em adoração em nossos cultos. Essa alegria seja perdida, porque agora os rios de água viva, produto dessa presença maravilhosa do Espírito Santo, está obstruído pelos nossos pecados. Por isso a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito, podemos apagar, diminuir drasticamente sua atuação na nossa vida, mas graças às misericórdias do Senhor, nós não perdemos essa santa e bendita presença do Espírito Santo. Quanto a vós, a unção que dele, Jesus, vós recebestes, mantém-se em vós. Ela foi dada para ficar para todo sempre. Não é maravilhoso? Em segundo lugar, João diz: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. E essa colocação aqui, meus irmãos, ela parece contraditória, porque João está escrevendo uma carta com amplo conteúdo de ensino. E todas as demais cartas do Novo Testamento são cartas através das quais os apóstolos estão ensinando a igreja. E nós sabemos que o Espírito Santo concede dons para pastores e mestres, para que a palavra de Deus seja pregada e seja ensinada. O que João quer dizer? Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não teremos mais escola dominical, pastores para pregar. Não. Na verdade, meus irmãos, o que João quer é enaltecer o mestre do povo de Deus, que é o Espírito Santo. Vamos ver? Vamos abrir em João capítulo 14. Abra no Evangelho de João, no capítulo 14, 16 e 17, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. É para sempre. Quando o Pai dá o Espírito Santo, o Consolador é para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós, dentro de vós. Agora veja o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quem é o mestre da igreja? É o Espírito Santo. Quem é aquele que nos conduz à verdade? Ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo. É Ele quem nos faz lembrar da palavra de Jesus Cristo. Agora, veja João capítulo 15, verso de número 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Agora veja João 16, versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. João está dizendo: vós tendes a unção
da parte do Santo, e vós todos tendes conhecimento, porque é Ele quem ensina, é Ele quem dá testemunho de Cristo. Se eu pregar ao seu ouvido, mas se o Espírito Santo não der testemunho do seu coração, não adianta. É Ele quem corrobora o Evangelho na alma e no coração do homem. Ele é quem nos conduz à verdade. E João está dizendo que os cristãos para os quais ele estava escrevendo estavam sendo tentados à desorientação por falsos apóstolos, profetas e mestres, e ele está dizendo: vocês não têm necessidade de que homens vos ensinem, porque a unção, o Espírito Santo, que permanece em vós, é Ele quem vos ensina a verdade, é Ele quem vos conduz a cada um de nós a verdade. Se você ler a Bíblia sem a atuação do Espírito Santo, você não entende nada. Sem o revelador do coração, a revelação não é compreendida. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nunca penetrou no coração do homem, essas maravilhosas coisas Deus preparou para aqueles que o amam. E Ele nos deu o seu Espírito, para que nós compreendamos todas essas maravilhosas dádivas. Sem o Espírito Santo, não compreendemos a cruz de Cristo, as bênçãos da salvação. O homem natural, o homem sem Deus e sem salvação, ele não entende as coisas do Espírito, ele não pode compreendê-las, mas graças à unção, que é o Espírito Santo, que Ele nos deu, Ele nos crismou com Ele, nós somos capazes de compreender a revelação, e é Ele quem nos faz lembrar a palavra do Senhor, é Ele quem nos ensina. E este texto aqui, meus irmãos, ele foi muito importante na Reforma Protestante. Durante décadas, durante séculos, o catolicismo romano pregava que as Escrituras, elas são obscuras. Até hoje é a posição oficial do catolicismo. Trento, o concílio confirmou isso, e o segundo concílio Vaticano, o Vaticano II, confirmou isso. E a não ser pela interpretação dada pela Igreja e pelo Papa, porque a infalibilidade não está na palavra, mas está no magistério da Igreja, é impossível compreender a palavra de Deus. E os reformadores disseram não, e eles criaram a doutrina das Escrituras Sagradas, dizendo que ela tem autoridade, que ela é suficiente e que ela é clara, e eles chamaram isso dos atributos da palavra de Deus. É por essa razão que a Igreja Católica não permitia que a Bíblia fosse traduzida para a língua das pessoas, e era por essa razão que somente a interpretação oficial do magistério da Igreja é que tinha autoridade, porque para eles a Igreja está acima das Escrituras, é a Igreja quem corrobora as Escrituras. Os reformadores voltaram para a Bíblia e disseram não, é a palavra que fundamenta a Igreja. A autoridade da Igreja é a autoridade que procede de Deus pela palavra. A autoridade não está na Igreja, mas na palavra. E quando a Igreja é fiel à palavra, ela tem a autoridade de Deus e a do seu Espírito. E eles disseram: as Escrituras não são obscuras, elas são claras. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e pode entender a Bíblia, porque o Espírito Santo, a unção, é que nos ensina. Isso não elimina os pastores e mestres, porque nem tudo nas Escrituras Sagradas é fácil de entender. Se os irmãos lerem, por exemplo, a segunda carta de Pedro, verão Pedro admitindo que Paulo escreveu coisas difíceis de entender e que são corrompidas por aqueles que estão mal intencionados. Então, o próprio Pedro admitiu, sendo ele um apóstolo, que Paulo era profundo demais, e ele tratou de temas como a soberania de Deus,
Temas como a eleição e a predestinação e a explicação de como Deus, sendo justo, permanece justo, mesmo justificando injustos. Foi Deus que levantou esse homem e o capacitou a explicar as profundidades da revelação. Mas toda pessoa comum, ela pode ler a Bíblia e ela entender a Bíblia, porque o Espírito Santo fala ao seu coração. Quando eu estudava filosofia na faculdade, eu tive uma professora de lógica, já disse isso para os irmãos, doutorado na França, um crânio, uma mulher extremamente inteligente, e ela me dizia: Jorge, eu não entendo a Bíblia. E quanta gente simples e humilde e iletrada, alfabetizada talvez na própria Bíblia e sem nenhum curso, entende a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele conduz à verdade. Jesus é a verdade, e ele é o Espírito da verdade, ele nos conduz a Cristo. Jesus disse: ele me glorificará. O ministério do Espírito Santo é o holofote, ele foca em Jesus Cristo. Ele mira no Senhor e ele leva o nosso coração a Jesus Cristo, para uma plena rendição a Ele, para que o senhorio dele na nossa vida seja uma realidade. E quando isso se dá, então a nossa vida é cheia de fé e do Espírito Santo. E João está dizendo exatamente isso: vós tendes a unção, essa unção permanece em vós, e ela, o Espírito Santo, a unção, ela vos ensina todas as coisas. Por isso você pode ajoelhar e dizer: ó Espírito Santo de Deus, que habitas em meu coração, ilumina-me, porque Deus se revelou. Essa revelação de Deus foi registrada, e esse registro da revelação teve a superintendência do Espírito Santo, e as Escrituras são inspiradas, sopradas por Deus. Na nossa língua, inspirar é puxar o ar. A palavra grega theos, pneutos, é soprar. A Escritura é soprada por Deus, é o sopro do Espírito, ele é o fôlego da vida. E ela não contém erro, porque ela é de origem divina pela instrumentalidade dos homens. A palavra de Deus, e ele, o Espírito Santo, é quem nos conduz na palavra ao entendimento das coisas de Deus. Por isso você pode orar pedindo: Espírito Santo de Deus, faze-me entender a tua revelação, porque Deus nos deu a revelação, mas nos deu no coração o próprio revelador, e sem o suporte do Espírito você não entende a revelação. Ela é de natureza espiritual. É por isso que muita gente faz uma leitura seca, fria, uma leitura pálida das Escrituras, e o coração não arde quando ouve a palavra ou lê a palavra, por causa da obra do Espírito Santo. Eu aprendi com os homens de Deus e a palavra: ajoelhe antes de ler a Bíblia e diga: ó Espírito Santo de Deus, ilumina. O Senhor revelou, o Senhor superintendeu o registro da revelação, para que não tivesse erro ao registrar o que foi dito por Deus. Agora ilumina os olhos do meu coração, para que eu entenda a tua palavra, e você descobrirá as riquezas insondáveis de Cristo. As Escrituras não são obscuras. O que é obscuro é o coração humano. A Bíblia fala que o entendimento humano é entenebrecido, que o coração do homem está em trevas, que a alma do homem está cativa em um estado de escuridão. Mas quando Cristo, que é a luz do mundo, resplandece em nosso coração, então ele ilumina, e o Evangelho da graça e da glória de Cristo passa a ser para nós um prazer, uma delícia. É como o mel na nossa boca. É por isso que, ao ler o Salmo 119, nós ficamos maravilhados com aquele homem exaltando a palavra de Deus, dizendo: como eu amo a tua palavra,
Ela para mim é como mel na minha boca. Ela é como ouro, o ouro mais fino. E ele exalta a riqueza da palavra, o prazer da palavra. E é por isso que o povo de Deus tem prazer na palavra. Quando a pregação é enfadonha para o povo de Deus, quando a leitura da Bíblia é desagradável, é monótona, não fala nada, isso revela um estado espiritual de decadência, onde o Espírito Santo não está na frente, não está soberanamente dirigindo, porque quando está, tudo muda, é diferente, é a unção, está no seu coração. Mas se você não tem essa unção, humilhe-se e peça a Deus, me unge, derrama sobre mim o teu Espírito. Ela nos ensina, as Escrituras são claras, os reformadores disseram. E João prossegue dizendo, mas a unção que vem dele, vem de Jesus, ele é a fonte dessa unção, é verdadeira. E é interessante, 1 João 5, versículo 7, e o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Ora, o Espírito é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E Jesus orando ao Pai em João 17 diz que a vida eterna consiste em conhecer o Deus verdadeiro. O Pai é verdadeiro, o Filho é a verdade, o Espírito é a verdade, e Ele nos guia a toda a verdade. Mas João está dizendo, tomem cuidado, porque tem o espírito do erro. Por isso ele diz, não acrediteis em qualquer espírito, por detrás de cada pregador tem um espírito. Mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Mas vocês venceram esses falsos profetas, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, aquele que está em vós, é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo é o espírito do anticristo, é o espírito do erro. Mas no coração do povo de Deus, é o Espírito Santo. Por isso João diz, filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, o espírito do anticristo. É por isso que Jesus disse que os eleitos não serão enganados, porque o Espírito Santo do coração os guiará à verdade doutrinária e de posse dos parâmetros revelados, nós saberemos dizer, isso aqui é heresia e isso aqui é falso profeta. Ele pode ressuscitar mortos, ele pode fazer cegos enxergarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, não importa o grau de sobrenaturalidade dos milagres que eles realizarão. Quem é ungido é guiado à verdade e não se desvia pelo caminho do erro, porque vê milagres e prodígios acontecerem. Sim, a unção que vem dele é verdadeira, o Espírito Santo é verdadeiro e vos ensina a respeito de todas as coisas. Tudo quanto Deus quer que nós saibamos, o Espírito Santo nos ensina. Irmãos, que bênção! O Espírito Santo é o mestre do povo de Deus. O ministério dele é de ensino. Ele está nos ensinando o que você precisa aprender para ser santo, o que você precisa aprender para ser fiel, o que você precisa aprender para servir a Deus, de acordo com os valores que ele revelou, porque os fins não justificam os meios. Quem quer servir a Deus precisa fazê-lo de acordo com os valores revelados. Senão, meus irmãos, não haverá diferença entre o Congresso brasileiro e a igreja. Porque lá os fins justificam os meios. Aqui não pode ser assim, muito menos na nossa casa. Ele vos ensina a respeito de todas as coisas.
O Espírito Santo, disse João em terceiro lugar, permanecei nele, em Jesus Cristo, assim como ela, a unção, o Espírito Santo vos ensinou. O Espírito Santo está me ensinando e a você a permanecer em Jesus Cristo. Quem quiser tirar você de Cristo é o espírito do anticristo, é o espírito do erro. O ministério do Espírito Santo é: ele me glorificará. Por quê? Porque ele, o Espírito Santo, nos ensina a permanecer em Jesus. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez eu repito, não porque a perseverança salva, mas porque ela é uma característica de quem é salvo. Sim, se o Evangelho, disse João no verso 24, permanecer em nós, nós permaneceremos no Pai e no Filho. E o Espírito Santo o tempo todo, pela palavra, está nos dizendo: permaneça em Jesus, permaneça em Jesus, continue com Ele. É Ele, não largue Ele, fique com Ele, siga-o, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. O Espírito Santo está nos conduzindo a Jesus e dizendo: Ele é o Senhor, submeta-se ao reino dEle, ao poder dEle. É o Espírito Santo quem nos leva para os pés da cruz, para ali nós sermos renovados e lavados pelo sangue que Ele derramou, porque Ele é fiel e justo para perdoar. O sangue dEle nos purifica de todo pecado. É o Espírito Santo quem nos conduz para Jesus. Ele não chama atenção para si. Sempre que tiver uma obra de avivamento produzida pelo Santo Espírito, Jesus será exaltado. Porque o Espírito Santo não diz: olhem para mim. Ele diz: olhem para Cristo. É por isso que os teólogos dizem que o ministério dele é holofote. O holofote, você coloca o foco da luz em algo que você quer que todos vejam. O Espírito Santo é um holofote e ele ilumina a cruz. E você enxerga o Cristo crucificado. E você vê a glória de Deus na face de Jesus. E você sabe: Ele é o meu Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Ninguém irá a Cristo se não for conduzido pelo Espírito. É Ele quem nos convence do nosso pecado, da justiça do Senhor Jesus e do justo juízo de Deus. É Ele quem nos regenera. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino, não verá o reino. A vida cristã começa pela obra do Espírito Santo. A vida cristã continua pela obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, para enaltecer o Filho de Deus. E Ele, Jesus, nos ungiu com a mesma unção que o Pai lhe deu. Isso não é maravilhoso? Se você ainda não é ungido, se você ainda não é crismado, se o Espírito Santo ainda não habita em seu coração, você ainda não é de Cristo, e você precisa se humilhar e pedir: ó Deus, tem misericórdia de mim, preenche o meu coração, ó Deus, derrama na minha vida o teu Espírito. Ó Espírito Santo, me conduz a Jesus para a salvação. Só Ele pode fazer essa obra magnífica, essa obra da graça, na sua vida e na minha vida. Portanto, ser cristão significa ser ungido. Nós precisamos sim dos dons, mestres, pastores, para aprofundar a palavra. Mas qualquer pessoa pode entender a palavra, porque a palavra é a palavra de Deus para o seu povo. Por isso os reformadores, eles falaram sobre o sacerdócio universal dos crentes. Por isso Martinho Lutero traduziu para o alemão a Bíblia, para o povo alemão ler a Bíblia em alemão, porque a Bíblia não é obscura, ela é clara, e todos podem entendê-la por causa da presença do Espírito. Não precisam de um sacerdote e de um mediador que lhes dê a interpretação. Foi essa doutrina de que as Escrituras são obscuras que desembocou na doutrina da infalibilidade do Papa e de que a igreja está sobre a palavra.
Os reformadores disseram negativo, a palavra está sobre a igreja, ela julga a igreja, ela reaviva a igreja, ela purifica a igreja, a palavra de Deus funda a igreja, não é a igreja que funda a palavra. Por isso os reformadores disseram, sola Escritura, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé e glória, somente a Deus. Por isso, nós devemos agradecer a Deus pela palavra e depender totalmente do seu Espírito para compreendê-la. Você pode ter 300 de QI sem o Espírito Santo iluminando seu coração, você será um analfabeto na Bíblia. Mas guiado por Ele, você pode ser uma pessoa indouta e iletrada. Você será sábio nas Escrituras, porque o revelador o conduzirá à revelação. E todos, desde os mais simples aos mais intelectuais, quando guiados pelo Espírito, compreenderão as coisas de Deus, abrirão o coração para elas e as receberão como bênção dos céus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Se você ainda não pode dizer, eu tenho o Espírito Santo no meu coração, eu ainda tenho esse vazio, eu não tenho prazer nas coisas espirituais, as coisas do mundo ainda para mim são muito importantes, eu não abro mão delas. Uma vez uma pessoa me disse, eu não vou largar o meu cigarro para seguir Jesus. Eu disse, por causa de um vício, você abre mão de Jesus Cristo? A que ponto, quando alguém não tem o Espírito de Deus, a que ponto se pode chegar? Se o seu coração é vazio, peça a Deus agora, Senhor, eu quero ser a casa, o templo do Espírito Santo, derrama Ele na minha vida. Se você já é do Senhor e não tem prazer na leitura das Escrituras, então diga, Senhor, abre ela para mim. Abre a Tua palavra para mim. Inclina meu coração para Ti. Se você entrou hoje sem Deus e sem salvação, o Espírito Santo lhe dirá, olhe para a cruz e veja ali o seu Salvador, morrendo por você, morrendo para salvá-lo. Arrependa-se agora dos seus pecados, confesse Jesus como seu Salvador, entregue-se a Ele.